Olá, investidor. Ao longo do final de semana, o Bitcoin resolve visitar a casa dos 80 mil dólares, altcoins cada vez mais próximas de um novo rally de alta. O governo do estado da Flórida, nos Estados Unidos, será uma mina de Bitcoin. A melhor análise cripto e as notícias mais relevantes do universo cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, investidor, antes de mais nada, gostaria de pedir que curtisse o nosso canal, que ativasse o sininho, que se inscrevesse, tá bom? Porque isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Vamos lá para aquele conteúdo 10 que todo mundo gosta. Vamos começar analisando, né? Final de semana não teve muitas notícias relevantes, né? A gente viu que o Bitcoin ele teve uma alta expressiva, né? A gente vai falar de tudo isso, mas vamos falar primeiramente sobre a questão das notícias, tá? A primeira notícia que eu achei interessante é essa daqui. É uma matéria da Binance, tá? Mas eu achei ela muito legal. O governador do Texas, o Greg Abbott, né? Como a gente pode ver aqui, o Greg Abbott, desculpa, ele expressou total apoio à ideia de o Estado se tornar o maior minerador de criptomoedas do mundo, né? Sugerindo que o Texas se torne, como ele próprio intitulou, né, a capital das criptos, né? Esse plano é inovador, afinal de contas, vem de encontro a tudo aquilo que os republicanos, que são o partido que mais tem ganho no Texas dessas últimas eleições, querem, né? Afinal de contas, ele já vem com alguns planos já de muitos anos, né? Eles vêm buscando se tornar a principal região de polo tecnológico e industrial dos Estados Unidos, e eu imagino que esse anúncio, né, ou essa pretensão tende a levar muito mais recurso para a Flórida, ainda mais nessa área de tecnologia. Afinal de contas, a gente sabe o quanto as criptomoedas, o blockchain e tudo mais tende a fazer com que grandes mentes pensantes da área de tecnologia migrem para a região que resolver promover todas elas, né? Ou pelo menos resolver promover essa tecnologia. Uma outra matéria muito interessante também da Binance, tá? Não foi nenhuma matéria, foi uma postagem, tá? Essa daqui é que a BlackRock, ela aumentou suas posições em BTC ontem, dia 9/11, em mais de 200 milhões. O mais interessante, tá? É que no dia 8 já haviam informações de outros aumentos de posição da própria BlackRock, né? No dia 8, a BlackRock se posicionou em mais de 300 milhões de dólares em BTC e quase 90 milhões de dólares em Ethereum, né? Para quem gosta de análise clássica, de análise técnica clássica, desculpa, deve se lembrar de um dos principais conceitos da própria teoria de Down, né? Que é que o volume precede o preço. O que isso quer dizer, MacV? Quando estamos em uma tendência e nós observamos que o volume de compra está aumentando ao longo dessa tendência, isso é um precedente de que aquela tendência será forte e será contínua, né? E se manterá na inércia. Ou seja, quando estamos em tendência de alta e observamos um movimento de preço aumentando, ou seja, mais players comprando, mais players entrando numa tendência de alta, mais players comprando numa tendência de baixa, mais players vendendo, aquilo é um precedente de que a tendência vai se manter pelo menos para o médio e longo prazo. Então, essa, né, é a análise fundamentalista que a gente pode ter do Bitcoin pautado nessas matérias. Agora que a gente falou um pouquinho, vamos falar daquilo que a gente gosta de verdade, que é o gráfico de cripto, tá? Eu estava olhando aqui o BTC no gráfico semanal. Eu achei que ele não fosse fechar na máxima, vou ser bem sincero, porque eu tô olhando ele há pelo menos uns 40 minutos. Ele tava com uma sombra muito forte. Agora o BTC já renova a máxima histórica, né? Já tá aqui em máximas históricas. Quando a gente analisa o diário, a gente vê que isso daqui tá de uma forma muito mais expressiva, ó. Tá fechando com uma barra elefante, próxima da máxima, na região dos 81.330, né? É uma alta muito forte. O Bitcoin que já vinha numa tendência de alta, né? A gente lembra que nas análises que a gente vinha fazendo semanalmente, a gente via que um BTC vinha em uma tendência de alta muito forte. Essa tendência durou de agosto de 2023, desculpa, até o topo, né? Até março de 24. Depois disso, o Bitcoin fez uma correção em forma de bandeira. Essa bandeira fica muito bem clara aqui quando a gente analisa esse canal de alta. Esse canal de baixa, quando a gente analisa o gráfico diário, ele fica muito mais expressivo, né? Quando foi lá para
Lá para outubro desse ano, a gente viu que o Bitcoin rompeu, né? Rompeu esse padrão de consolidação. Não só rompeu, ele rompeu e fez um pullback na mesma região, marcando um fundo aqui em 24 de outubro, que foi onde começou toda essa alta, né? Primeiro ele fez um novo topo, depois um novo fundo, esse novo fundo que culminou com a eleição, com o ganho, né, da eleição do Donald Trump para presidente. Desde então a gente vê essa alta absurda em Bitcoin. Quando a gente analisa o gráfico semanal, isso daqui é um movimento extremamente importante para o Bitcoin. É importante por quê? Porque ele está rompendo a cabeça desse pivô. É um pivô do semanal, é um pivô que durava, né? Quando a gente coloca aqui, ó, é um pivô de muito longo prazo, né? Começou em março de 24 e está indo até novembro. Praticamente 9 meses, ou seja, isso daqui abre espaço para uma alta aí de pelo menos de 6 a 9 meses, né? Pelo menos no tempo, é o que a gente tende a ver. Quando a gente faz as projeções de Bitcoin com base nessa alta e com base nesse rompimento, a gente vê que o Bitcoin pode chegar na casa dos $100.000, que é o que muita gente tem falado. Nos primeiros vídeos desse canal eu falei que eu acreditava muito, eu tinha muita fé que o Bitcoin chegaria na casa dos 96 mil até entre abril e maio do ano que vem, mas a gente vê que o movimento pode ultrapassar isso, né, de acordo com o que está acontecendo. Esse gráfico semanal, ele tá para fechar, falta 1h30 para ele fechar. Ele fechando, e na próxima semana a gente vê o rompimento da máxima que ele fechar, evidencia e confirma, né, o movimento de alta, ou pelo menos a pretensão de que o Bitcoin continue subindo. Bitcoin que subiu. Primeiro, as altcoins ficaram um pouquinho para trás. Eu não sei se vocês lembram, a gente falou de Ethereum. Ethereum fiquei até um pouco decepcionado. Não só Ethereum, mas outras, porque elas estavam nessa região de consolidação. E mesmo com a vitória do Trump, pelo menos no primeiro dia, a gente não viu nenhum movimento expressivo de alta. Mas agora esse quadro já mudou completamente. Praticamente todas as altcoins começaram a romper, né, aquele padrão de consolidação. Quando a gente analisa Ethereum, a gente vê isso. Quando a gente vê Binance, a gente vê que o gráfico de Binance também está rompendo isso aqui. Solana está fazendo a mesma coisa, não só isso, Solana acabou de romper o topo histórico, né, fechando, né, daqui 1h30, como a gente falou pro Bitcoin, fechando acima dessa região, ela vai ter um fechamento em topo histórico, ou seja, o rompimento dessa máxima é um padrão de continuação, onde a gente também vai poder observar Solana buscando toda essa amplitude de alta que a gente pode projetar para o fundo anterior, ou seja, Solana, se confirmar, pode buscar a região de $311, né? XRP também, XRP, na verdade, desculpa, ela mudou um pouco a configuração, afinal de contas ela vinha 3 semanas caindo, mas quando a gente analisa, a gente vê que XRP continua consolidada. XRP que foi uma moeda-chave nessa campanha eleitoral norte-americana, afinal a gente viu doações de XRP para o Donald Trump e para Kamala Harris. Quando a gente analisa Dogecoin está extremamente forte. Olha esse candle de Dogecoin, olha o que Dogecoin subiu nessa semana. A gente viu nessa semana o Dogecoin sair de $15 para 30, de 0,15 cents para 30 cents, ou seja, uma alta de 100% nessa semana, uma coisa absurda, astronômica. Isso daqui tem cara de que vai levar o Bitcoin a buscar os topos históricos, né? A gente tem que esperar fechar também esse rompimento do semanal. Quando a gente analisa Tron a gente vê que tá numa tendência de alta no semanal, tá muito bonito, né? Mas ficou um pouquinho tímido. Eu te confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o Tron, porque eu vi a Tron com uma expectativa de alta muito alta. Eu venho falado nessas últimas semanas que um padrão importante para a Tron era a Tron não perder, ou pelo menos chegar nesse fundo, né? Se não chegasse nesse fundo, que houvesse um padrão rompendo as médias móveis. A gente vê que Tron está fazendo exatamente isso agora no gráfico diário, né, no candle de domingo. Falta 1h30 para fechar o candle do semanal e do diário de Tron, ou seja, essa última 1 hora é o que pode definir aí o padrão para a próxima semana e para os próximos meses também, se a gente considerar as pernadas de alta do semanal, né? Então a gente precisa esperar. O candle ele não fechou de uma forma muito bonita, afinal de contas a gente viu o preço chegar até essa região. Toda a região de sombra é uma região de eliminação de poder, ou seja, se a gente via um candle verde até essa região e agora a gente vê uma sombra verde, o que isso significa? Significa que
teve uma eliminação dos comprados nessa região, tá fechando um pouco feio, mas o rompimento dessa máxima aqui ainda abre a possibilidade de buscar o topo histórico de Tron e quem sabe romper e alcançar all-time highs. Quando a gente analisa Cardano também está num movimento muito bonito. Cardano era uma daquelas criptos que eu fiquei um pouco decepcionado de começo, afinal de contas, o Trump ganhou a eleição e a gente não viu aquele movimento expressivo de Cardano, né, que era o que todo mundo esperava, que era esse retângulo aqui, né, esse rompimento de retângulo. A gente viu isso daí acontecer no segundo dia da vitória do Trump, mas desde então Cardano não para. Essa sombra aqui é uma sombra que deixa esse candle um pouco mais feio, afinal de contas a gente vê que era uma barra elefante muito grande, a gente vê que praticamente 30% dessa barra foi perdida, né? Se ela tivesse fechado na máxima era um sinal muito mais bullish, mas nada que vai mudar a tendência prévia. Quando a gente analisa o semanal de Cardano, a gente vê o absurdo dessa barra, parece muito com a barra de Doge também, ó. Deixa eu pegar a Doge aqui, parece muito com a barra de Doge, Doge, né? Ela já vinha em uma tendência de alta, esse rompimento só reforçou, mas Cardano não, Cardano vinha de uma consolidação já de muito tempo. Se a gente considerar esse topo anterior aqui, ó, desculpa, como um topo relevante, a gente vê o quanto esse rompimento, o quanto esse candle tá mudando completamente esse padrão de Cardano, ou seja, com base em todas essas informações que a gente tem passado, a gente vê que o Bitcoin começou com esse movimento de alta muito bonito, tá fechando na máxima, mas a gente tá vendo que o novo movimento de altcoins tende a começar, tá? Então, eu não imagino que o preço ele pode fazer o que ele quiser, como a gente sabe, mas eu não imagino que o preço vai perder essas regiões ou vai voltar para essas regiões de consolidação que a gente viu nessas criptos, né? Então, ele não voltando para cá, tende a começar um novo movimento de alta, um novo momento bullish para todas as criptomoedas, né? Seguindo o padrão do Bitcoin, afinal de contas o Bitcoin está extremamente forte. Eu acredito que o Bitcoin, por ele agir como benchmark do mercado cripto, essa força dele demora um pouquinho devido a esse delay que existe no mercado, mas a alta de Bitcoin refletiria na alta das altcoins, e é o que a gente está vendo, afinal de contas, as altcoins começaram 2 dias depois desse movimento, algumas até 3, mas agora eu imagino que vem uma alta muito forte, muito expressiva e que vai fazer com que essas altcoins que a gente mostrou aqui rompam o topo histórico, né, e atingem novas máximas. Quando a nossa escolha dessas altcoins, a gente sempre se ampara no princípio da liquidez, que tem muito a ver com aquela questão do volume precede o preço, que a gente falou anteriormente naquela matéria, ou seja, criptoativos mais líquidos são criptoativos mais fortes, são criptoativos onde o movimento é de maior confiança, e toda a confiança que a gente tem depositado nessas altcoins, no Bitcoin. Então é esperar um movimento de alta agora, porque tem tudo para acontecer. Daqui uma horinha os gráficos semanais fecham e é aí que a gente vai ter certeza desses rompimentos de consolidação e daí ele vai validar toda essa nossa previsão de um novo ciclo de alta, tanto para o Bitcoin quanto para as criptomoedas. Bem, amigos, eu fico até aqui, tá? Eu fico por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que, por gentileza, curtam o nosso vídeo, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações, tá? E a gente fica por aqui. Novamente, o meu muito obrigado e uma ótima semana para todos. E bora lá, porque essa semana promete.